Olá, tudo bem, pessoal? É esse, infelizmente, o último vídeo da nossa série, que propôs a explicar um pouco mais sobre esse mundo dos barramentos de conexão entre dispositivos eletrônicos. Então, desde já, muito obrigado por nos ter acompanhado até o final. Como falado nos vídeos anteriores, as portas de comunicação servem para nos auxiliar a manusear o computador, facilitando o seu uso ou torná-lo mais funcional. No vídeo anterior, falamos especificamente das portas USB, por serem conectores mais conhecidos e mais usados atualmente, e que está presente em basicamente todos os dispositivos eletrônicos conhecidos da atualidade. Porém, nesse vídeo pretendemos explicar sobre outras portas de conexão ainda muito utilizadas nos dias de hoje, tais como a VGA, HDMI, PS2, Ethernet e P2-P3. Então vamos ao que interessa. Vamos começar falando da porta P2 ou P3. Já iremos explicar sobre isso, que é a entrada para fone de ouvido, microfones e afins. Hoje em dia é muito comum smartphones virem com fones de ouvido com conector P3. Nele, é possível observar que existem 4 camadas de metal, separadas por 3 faixas coloridas. A primeira, no topo, é responsável por receber os pulsos elétricos do canal esquerdo que irão ser enviados ao seu fone esquerdo. Já o segundo, de cima para baixo, tem a finalidade de passar os pulsos elétricos ao seu fone direito. O terceiro é reservado ao aterramento ou microfone. E o último ao microfone ou aterramento, depende da empresa que os fabrica. Já essas faixas servem para separar cada superfície metálica da maneira a evitar interferências. Semelhante ao P3, o P2 possui as mesmas configurações anterior. Entretanto, ela não possui barramento para a entrada de microfones. Além disso, se você montou um desktop na década de 90, vai se lembrar que nos PCs e nos notebooks mais antigos, as conexões de áudio para fones de ouvido eram separadas, sendo a conexão de entrada de áudio geralmente verde ou azul, e a entrada de microfone rosa. Não poderíamos deixar de fora também a porta ou conector RJ45, mais comumente conhecido como cabo Ethernet. O conector RJ45 tem como função conectar o usuário a seu computador, notebooks, periféricos, para permitir a distribuição e a transmissão da rede local ou da internet. Ele, na verdade, é um cabo um pouco mais complexo de ser explicado, pois envolve necessariamente ter um pouco de conhecimento sobre redes. Mas enfim, existem 2 tipos diferentes de cabos de rede, comum e crossover. Um cabo de rede comum é usado para conectar computadores a equipamentos de rede, tais como modems, switches e roteadores, enquanto um cabo cross permite a transferência direta de dados entre 2 computadores. A diferença entre os 2 cabos encontra-se na ordem em que os fios são plugados nos conectores RJ45. No comum, a ordem é feita em linha reta através do cabo. A disposição dos fios é idêntica em ambas as extremidades. Já no cabo crossover, há troca de posições em suas pinagens e, portanto, há o cruzamento dos fios. Além disso, é possível perceber que, no geral, os conectores RJ45 ou Ethernet possuem 8 barramentos, todos em cobre. Continuando o nosso assunto, a próxima porta a ser mencionada é a porta PS2. O conector PS2 é um conector mini DIN de 6 pinos usado para conectar teclados e mouses a um sistema de computador compatível com o PC. Além disso, é possível perceber que existem 6 barramentos, sendo, entre outros, um responsável pela transferência dos dados do periférico, um do aterramento e um de alimentação elétrica do periférico. Com certeza você já conhece o termo VGA ou já viu esse conector conectado a um monitor. Todavia, provavelmente não faz ideia para que ele serve. A sigla, na verdade, é utilizada para fazer referência ao conector de vídeo das placas gráficas. A definição exata de VGA é Video Graphics Array, que numa tradução livre seria algo como padrão de disposição gráfica para vídeo. Ou seja, ela é responsável por transferir as informações que o seu computador está mandando para o seu monitor representar na tela do seu monitor. Portanto, o cabo VGA transfere essas informações ao seu monitor e ele se encarrega de interpretá-los e jogá-los na tela.
O conector VGA foi inventado pela IBM e liberado ao mercado no ano de 1987. A empresa também inventou o padrão, o único capaz de reproduzir maior quantidade de cores até então criada. Evidentemente, após a primeira versão do VGA, novos padrões foram surgindo, os quais receberam outros nomes. No diagrama de pinagem do conector VGA, é possível perceber que existem 3 barramentos responsáveis pelas cores, que são o Red, vermelho, Green, verde e Blue, azul. Além disso, existe um barramento que serve para aterramento e outros 2 para sincronismo vertical e horizontal, responsável por informar o monitor como a imagem deve ser formada na tela. Mas, como abordamos no começo desse vídeo, as portas não são somente para facilitar as comunicações entre usuário e computador. Neste ramo existem também as inovações que se chama HDMI. Com o HDMI, High Definition Multimedia Interface, as TVs e monitores de vídeos atingiram níveis de qualidade e definição que, em um passado não muito distante, seria impossível. Colaborando com tamanha sofisticação, está uma tecnologia que traz muita praticidade no nosso dia a dia. O HDMI é um padrão de conexão de dispositivos desenvolvido especificamente para transmissão, combinada ou não, de conteúdo em áudio e vídeo. Como o cabo HDMI atende aos requisitos de vídeo e áudio, não é necessário ter um fio específico para vídeo ou áudio, como acontece em padrões antigos como o VGA e o DVI. O conector do cabo HDMI também leva vantagem em relação aos padrões anteriores por ter tamanho reduzido e encaixe fácil, semelhante aos conectores USB. Dentro do conector HDMI existem 19 pinos. Os pinos 1 a 9 carregam 3 canais de data TMDS, 3 pinos por canal. Este tipo de data TMDS é basicamente a maneira como o barramento HDMI transmite informações do computador à tela. Onde no cabo VGA existiam os barramentos Red, Green e Blue RGB, que são analógicos, no HDMI essas informações são passadas de maneira digital por meio dos barramentos TMDS. O TMDS consiste em um método de codificação que protege o sinal da degradação à medida que ele passa pelo cabo. Isto é feito pela combinação de pares trançados de fios, com uma técnica de comparação digital. Funciona basicamente assim: o par de fios envia o sinal, mas em um deles o sinal é invertido. O dispositivo do destino recebe os 2 sinais e o decodifica de modo que o sinal e o seu inverso sejam comparados para compensar perdas ou interferências detectadas. Quando uma transmissão é iniciada, o TMDS intercala dados de vídeo, dados de áudio e dados auxiliares. Por esse motivo, existem 3 canais de data TMDS. Já os pinos de 10 a 12 carregam data para o canal de clock TMDS, que ajuda a manter o sinal em sincronização. Assim, com os canais de data TMDS, o clock tem linhas separadas em valores positivos e negativos em um data shield. Por fim, o pino 18 carrega um suprimento de força de baixa voltagem, 5 volts. Não iremos entrar em detalhes sobre os demais pinos para não confundir o que já foi entendido até agora. Bem, dentre tantas versões, o HDMI atualmente está na versão 2.0, onde a tecnologia 2.0 melhorou a qualidade de imagem e som. As resoluções suportadas passaram a ter a 4K ou Ultra HD. Além do mais, a atualização permitiu uma melhora também na qualidade de áudio. Então era isso, pessoal, chegamos ao final do nosso projeto de vídeos explicativos sobre barramentos e portas. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa série, pois é uma honra para nós ajudar a explicar um pouco sobre esse mundo de conectores e barramentos externos. Agradecemos imensamente por ter a sua atenção e esperamos que tenham conseguido aprender com nós, nem que seja só um pouquinho. Muito obrigado!